Fala aí galera, Gotenzi voltando com mais vídeo, mas antes de começar aqui, vamos nas salves habituais. Então se você quiser um salve, deixa nos comentários pra mandar nos próximos vídeos. Então, vou começar mandando um salve pro Zoro Solo, um salve também pro Mongoloides 2 e um salve também pro Júlio César. Muito obrigado, vocês sempre estão acompanhando o canal. E antes de começar também, já vai deixando o Mongol no like, vamos tentar chegar na meta de 600 likes. E também se inscreve aí pra chegar logo na meta de 24 mil inscritos, estamos muito perto, então conto com a ajuda de vocês. Mas pessoal, o vídeo hoje tá muito legal, uma tier list aí dos personagens que sofreram balanceamento no jogo, ok? Eu vou deixar aqui a tier na descrição, então se vocês quiserem acessarem, entre aí, tá? Digam aí nos comentários quais personagens vocês mais curtiram balanceados e o que vocês não gostaram também. Eu quero saber a opinião de vocês e lembrando sempre, pessoal, essa tier list é só minha opinião, então não quero impor minha opinião a ninguém. Isso daqui é só pra ter uma orientação, quem tá começando o jogo, pra quem não tem muita experiência. Basicamente esse é o propósito do vídeo e eu quero dar alguns avisos rápidos, pessoal. Primeiro aqui que a tier list eu vou fazer só 3 tiers, porque não tem muitos personagens que foram balanceados, então eu acabei não colocando tanta tier, tá? E lembrando sempre que isso daqui é a tier list do balanceamento do personagem. Então, por exemplo, o Sanji de Casamento estiver embaixo do coração, não quer dizer que ele é um personagem pior, e sim que no balanceamento o coração, digamos assim, foi melhor que o Sanji de Casamento. Então não tome isso daqui com parâmetros dos personagens, e sim o quanto ele melhorou no balanceamento, na minha opinião. E pessoal, também eu não vou estar analisando alguns personagens que sofreram muito pouco balanceamento, como o Marco, e também outros personagens sofreram somente um balanceamento aí naquelas skills teletransporte. Então eu não vou estar cobrindo aqui, vou estar cobrindo mais personagens aí que sofreram alterações nas skills e também nas traits de forma geral. Então eu espero que vocês entendam. Mas sem mais enrolações, fiquem com a tier. Bem pessoal, vamos começar primeiro com as damas, vamos ser cavaleiros aqui, senão a gente leva uma bica do Sanji. Mas de qualquer forma aqui, o interessante da Rebeca aqui, que ela foi a única personagem do balanceamento até do passado, foi a única personagem que a gente teve um balanceamento nos status base dela. Então ela aumentou a defesa, o ataque, o HP, então isso faz até que sentido. Tirando a defesa, ela sempre foi um personagem aí que o status de HP e ataque dela sempre foram muito baixos, até para um personagem free que ela é. Então eu curti aí esses parâmetros que eles aumentaram. Talvez eles possam estar fazendo o teste para depois eles estarem também mudando parâmetros de outros personagens. Eu não sei, me falem se vocês querem também que eles mudem também os parâmetros de ataque, defesa, HP dos personagens nas outros balanceamentos. E além disso, a gente tem um aumento da skill 2 dela no skill attack. No nível 5 agora você tira 487 contra no nível 5 antigamente você tirava um skill attack de 437. Então pessoal, essa skill 2 dela eu não curti tanto aqui, esse balanceamento da skill dela, porque ela é uma personagem que não tira muito dano, até pra você defender, né? Eu acho que eles poderiam ter investido 1 milhão em alguma coisa, em diminuição da cooldown time da skill dela, ou não sei, em outra coisa. Por exemplo, quando você fizer Perfect Dodge, em vez de diminuir a cooldown time da skill 2 dela, diminuísse a cooldown time da skill 1, eu acho que ficaria muito melhor, que ela é um personagem pra você defender a bandeira antes do game. Ela é a única personagem free a ter um skill de counter, então eu acho que eles poderiam ter explorado melhor essa skill 1 dela. Então não me agradou tanto o balanceamento dela, eu curti que aumentaram os parâmetros, então por isso eu vou deixar aqui ela nessa tier mais de baixo, porque não foi também uma mudança muito radical na personagem. Agora sobre o coração, a gente também só tem um balanceamento sobre as traits dele. Agora você ganha o boost na cooldown reduction speed do dodge 50% quando você começa como trait normal. Antigamente você até ganhava essa redução de 50% na cooldown reduction speed do dodge 50%, mas aí você tinha que estar na área da bandeira sem os aliados próximos. Então agora a diferença é que você não vai precisar estar na bandeira para você ganhar essa redução de 50% do dodge, então ela vai ser por toda a partida, você não precisa estar nessa situação. E além disso, quando você respawna, você aumenta aí o Team Boost Gauge em 15%, antigamente você aumentava em 10%. Então pessoal, pra mim, sempre quando envolve o coração é algum meme, né? Não me leve a mal, ele tem um skill muito útil, é muito estratégico, vocês podem estar usando ele, então ele não é um personagem tão lixo como os pensam, né? Mas de forma geral, ele não é um personagem que eu aconselho muito vocês terem, não é uma mudança que vai impactar muito. Eles poderiam estar mudando alguma coisa sobre o silence dele, não sei, diminuindo a cooldown time, aumentando o tempo que você deixa no silence, que é um skill bem útil até, não vou mentir pra vocês, mas o balanceamento que teve aqui não vai mudar muita coisa na gameplay dele, né? Porque a cooldown reduction speed do dodge 50% não é uma mudança muito alta. Talvez vocês podem estar fazendo um set aí, diminuição do dodge agora, porque ele vai diminuir em qualquer ponto do mapa, mas de qualquer forma não é uma coisa aí que vai impactar muito na gameplay, então por isso que eu deixo ele nessa tier de baixo, digamos assim. Trocou meio que 6 por meia dúzia, não vai impactar tanto essa mudança no personagem. Bem pessoal, e sobre o
Kuma ele também não sofreu muitas alterações. O que a gente tem aqui é que agora skill 1 tira no nível 5 o skill attack de 318 e antigamente no nível 5 você tirava aí 308 com ele. Essa skill 1 dele é aquela skill do gato engano do panda, eu acho até bem fofinho, realmente é uma skill muito chato também de você desviar. Mas enfim, além disso também sobre as traits dele agora, quando você faz efeito de knockback, você recupera 20% do HP e antigamente você recuperava 10%, então foi dobrada essa recuperação de HP. Eu achei bem interessante, pessoal, como é um personagem que eu acho muito legal ver a gameplay quando você joga aí na Sank. Embora seja um pouco raro a gente ver Kuma atualmente na SS que eu jogo, né, porque realmente o meta verde prejudicou muito ele, mas eu acho ele um personagem muito interessante. Tem muitos jogadores que jogam muito bem de Kuma e agora com esse aumento de HP quando você faz no efeito knockback, eu achei bem interessante. Vocês podem estar fazendo agora mais ainda uma building defensiva, né, e de HP, que ele com certeza vai ficar um personagem bem interessante de se jogar. Então eu curti esse balanceamento, não teve tantas coisas como falei pra vocês, mas achei muito legal, principalmente essa trait aí de você recuperar 20% do HP quando você faz efeito knockback. É muito interessante porque as duas skills dele tem efeito knockback, então isso eu achei muito interessante, por isso que eu vou botar ele aqui nessa tier intermediária dos personagens que sofreram balanceamento. Bem, pessoal, vamos agora pro Crocodile V3. O que ele mudou? Teve várias coisas também que não mora que ele mudou. Primeiro que sobre a skill 2, a gente tem uma diminuição do cooldown dela. Agora você tem no nível 5 um cooldown de 30 segundos contra 35 segundos de antigamente. Além disso, a skill 1 se torna mais fácil de você tá usando ela. Eu sei que isso aqui foi no geral, todos os personagens que tem essas skills aí de locomoção longa distância sofreram esse balanceamento, né? Mas de qualquer forma o Crocodile também teve esse balanceamento da skill 1, então é interessante de qualquer forma, querendo ou não. E também o ataque da skill 2 dele quando é essa skill carregada, né? Agora no nível 5, no step 1 a 11, você tem um skill attack 44 contra 39 de antigamente, e no último step a gente tem aqui no nível 5 o skill attack 341 contra 291 do passado. Além disso, agora ele ganha um boost captura de 50% quando tá acima de 70% do HP contra 80% que ele tinha antes do balanceamento. Então, pessoal, bem interessante isso aqui, esse balanceamento. Eu diria que foi mais básico assim, né? A gente não teve, pra mim, pelo menos, uma mudança tão radical aqui no personagem. Foi bem legal esse boost captura, o que eu não entendi que ele tinha que deixar acima de 80% de HP. Geralmente os runners acima de 70% você já tem um boost captura. E galera, eu acho que a Bandai poderia ter explorado melhor a skill 2 do Crocodile, que é uma coisa que o pessoal reclama muito. Realmente é uma skill muito fácil de você counterar ou dar dodge, então acho que eles poderiam ter colocado a mecânica como eles colocam nesse personagem que estão vindo com skills de múltiplos hits, como o Luffy Nigashima, o Katakuri V2, que é aquela skill aí quando você eleva o hit você fica stunado. Então eu acho que eles poderiam colocar na skill 2 do Crocodile. Eu não sei o que vocês acham, deixa aí nos comentários, mas eu acho que era necessário, que é uma skill, digamos assim, um pouco fácil de você dar dodge, que nem a skill lá do Kid Time Skip sem ser o Nigashima. Então por isso que eu tava esperando alguma coisa sobre a skill 2, mas de qualquer forma aqui ter balanceado aqui algumas coisas legais, tipo a skill 1 dele, né, que é a skill de teletransporte, eles melhoraram ela, então é um balanceamento estável, não foi nada demais. Eu acho que poderiam ter melhorado a skill 2 dele para ele ficar ainda melhor, mas de qualquer forma eu sempre falo para vocês, é um runner bem sólido, bem legal de se jogar, então por isso que eu vou deixar nessa tier intermediária. Bem, pessoal, sobre o Fugitório aqui eu me empolguei bastante aqui com esse balanceamento dele. Primeiro que a gente tem sobre a skill 1, agora no nível 5 a gente vai ter um skill attack de 180 contra um skill attack de 130 antigamente, e também sobre a skill 2, que é o meteoro lá do Acriano, a gente tem no nível 5 skill attack de 535 agora, e antigamente a gente tinha um skill attack de 485, ok? Além disso também, agora sobre as trades, o que adicionaram nas trades dele é que cada vez que você sofre um downed no mapa, ou seja, cada vez que te derrubam no jogo, você tem uma diminuição aí da cooldown time em 15%. Pessoal, eu já vou falando aqui que eu curti muito o balanceamento do Fugitório, principalmente nessa trait. Eu acho muito importante o personagem Defenders, porque é só vocês seguirem a lógica, os Defenders caem mais que os outros personagens, porque eles são feitos aí pra você tancar dano, cair no mapa, então isso é muito interessante. Se te derrubarem 2, 3 vezes, você já tem uma diminuição aí de 1/3 da skill 2 dele, e essa skill 2 dele, que é o do Meteoro, é uma skill muito legal, muito versátil, tem vários truques que vocês podem estar usando no mapa daí dos Homens Peixes, do Baratier. Então essa skill eu curto muito dele, porque é uma skill muito versátil, com range muito interessante para você proteger a bandeira. Várias vezes aí esse Fugitório conseguiu garantir a vitória com essa skill 2, então foi um balanceamento bem importante. Eu acho que a Bandai fez certo mesmo em estar focando na skill 2 dele, que é o ponto forte do Fugitório,
história, na minha opinião. Eu acho que eles poderiam, não sei vocês, falem nos comentários, poderiam estar facilitando também um pouco a skill dele, porque a skill dele é um skill lento. Eu sei que é uma skill que deve ser feita para você não tomar muito hit, que ela é muito apelona quando acerta, né? Você fica no chão por muito tempo, mas eu acho que eles poderiam estar facilitando o tempo de uso dela, porque é uma skill muito lenta, é muito manjado, você dá um perfect dodge muito simples, mas de qualquer forma eu curti de forma geral. Eu vou deixar ele na tier mais assim por causa disso, por causa dessa diminuição na cooldown time da skill 2 e também por esse aumento de dano. Bem pessoal, agora vamos pro Cavendish, que eu fiz gameplay recentemente no canal, vou deixar aqui no card se você quiser ver, mas de qualquer forma o que a gente tem diferença dele do balanceamento é que a skill 2 dele foi diminuindo o cooldown, até falei no vídeo, né, que agora você tem uma cooldown time de 45 segundos e antigamente a gente tinha uma cooldown de 51 segundos, né, é um cooldown bem longa, né pessoal, diga-se de passagem. E também sobre as traits dele, agora quando você deixa o inimigo instunado, você recupera aí 15% do HP. Então é um personagem que não teve tantas mudanças, mas eu falei no vídeo que eu curti de qualquer forma, né, que ele é um personagem que depende muito da stun dele, então é um personagem que não tem trade hit kill, também é um pouco papel, então ele não tanca muito dano naturalmente, então essa skill de aumento de HP veio muito bem dele. Então é que nem aquela história do Barba Branca Jovem, né, seria muito legal se eles colocassem também no Barba Branca Jovem essa skill de recuperação de HP quando você deixa o inimigo com tremor, talvez. Então vocês viram que também não tem muita diferença. Eu tava esperando aí que eles poderiam deixar a skill 1 dele mais rápido. Vocês viram na gameplay, eu senti muito quando eu tava jogando com ele, que é uma skill muito, digamos assim, um pouco burocrática de você tá lançando, é uma skill lenta, então dá muito espaço de inimigos estarem fazendo perfect dodge, tá? Tem uma distância legal, mas a execução dela eu acho um pouco travada, principalmente com hoje em dia cada vez mais os personagens têm umas skills mais rápidas e eficientes, tá? Mas de qualquer forma, vou deixar nessa tier intermediária. Eu curti de forma geral o que a Bandai fez com ele, então vou deixar, então eu acho que é uma posição que ele merece tá aí no meio da tabela. E bem pessoal, vamos agora para o nosso gado favorito. Ele não tem muitas mudanças aqui, o que a gente teve é sobre a skill 2, agora ele tem um skill attack 667 contra um skill attack 639 de antigamente, não mudou tanto o dano, e também a skill 1 dele, como todas as outras skills de locomoção de longo alcance, também está sendo mais fácil de ser usada. Bem pessoal, e foi bem legal que essa atualização no stand de casamento, porque eles corrigiram, digamos assim, esse bug da skill 1, que eu vejo muito comentário do pessoal, que quando você usava a skill 1 Skywalk, né, que é a skill de teletransporte dele, você não ativava o efeito lá de contato com o inimigo, era bem raro vocês ativarem, então eles melhoraram aqui esse bug, curti bastante isso daí. Eles melhoraram também o ataque da skill 2 dele, então já era um skill aí que tirar bastante, eles melhoraram isso, por isso que eu vou deixar aqui ele numa tier mais acima. Ele já é um personagem muito bom, mas eu acho que eles corrigiram, digamos assim, o que estava bugado no personagem, então por isso que eu deixei ele numa posição acima, porque também ele é um personagem muito útil de se jogar. Se vocês pegarem ele, upem, porque depois do God Soul e depois do Oni, que estão na tier divindades, ele e o LoL Dressrosa pra mim são os melhores runners do jogo, então realmente esse balanceamento foi bem legal no stand de casamento. E agora vamos estar analisando aqui o Mori, que ele sofreu várias alterações bem interessantes, pessoal. Primeiro que a skill 1 dele diminuiu o cooldown no level 5, agora você tem um cooldown de 38 segundos e antigamente você tinha um cooldown de 44 segundos. A skill 1 dele, que eu acho muito ruim, na verdade, realmente é uma skill muito pontual, talvez seja bom aí você usar porque ela vara a parede, né, então pegar os inimigos de surpresa talvez, mas no geral não curto muito ela, então nem ligo muito para esse balanceamento dela. Skill 1 eu acho bem prestável, mas enfim, sobre a skill 2 dele, a gente também tem um aumento no ataque, no skill attack. No primeiro passo, no level 5, a gente tem agora um skill attack 482 contra 432 antigamente, e no step 4, que ele dá aquela tesourada horizontal, a gente tem um skill attack no nível 5 214 contra 164 no antigo, tá? Então vocês viram aqui, praticamente aumentou 50% da último dano da skill 2, então eu curti bastante. E além disso, sobre as traits dele, quando o seu aliado ou você faz um KO, você aumenta a defesa do Mori em 30% contra 20% de antigamente. Então pessoal, essa trait foi muito interessante também, porque é muito legal, porque se os seus inimigos ou os aliados morrerem, você recupera aí 30% por 10 segundos. Então essa é uma trait bem útil no Mori. E também, como vocês viram, o skill attack da skill 2 aumentou bastante esse último step da facada dele, então eu achei isso muito interessante. Então isso foi muito legal, porque eles aumentaram o destacamento da defesa dele quando um aliado, um inimigo sofre um KO no mapa, e também eles aumentaram o ataque da skill 2, sempre foi um skill muito ofensiva, fora que você aumenta o ataque quando você executa ela, então realmente ele tá tirando muito dano agora. Então é um personagem um pouco subestimado, que eu acho que poderia utilizar mais vezes. Eu sei que o meta não favorece, eu acho que depois do próximo personagem X
provavelmente a gente vai ter uma consolidação do meta vermelha, ele pode ser mais usado. Então é um personagem interessante você pegar ele, eu curti muito esses balanceamentos, então eu vou deixar ele aqui na tier mais acima dos Game Changers aqui. Eu sei que foi meu sensacionalista, essa última tier não é pra tanto, mas de forma geral eu curti muito o balanceamento dele. Deixa nos comentários se vocês estão empolgados como eu fiquei aqui com o Moria, mas de qualquer forma eu achei um balanceamento bem sólido na parte dele. Bem pessoal, vamos falar agora do gasoso do Caesar. Ele não tem muito balanceamento nas skills, quer dizer, ele não teve nenhuma nas skills. O que ele tem balanceamento foi muito, digamos assim, específico em uma trade que ele tem aqui, que é na seguinte trade, quando você tá atacando inimigo que você infligiu com status de Poison, você antigamente recuperava 3% do HP, e agora além de você recuperar 5% do HP, você reduz a cooldown time da skill 2 em 5%. Bem pessoal, parece muito pouco aqui o balanceamento do Caesar, mas na minha opinião a Bandai foi muito certeira, porque essa skill 2 do Caesar é aquela skill que ele cria aqueles pilares de smiles, então é a skill que você deixa os inimigos com status de Poison. Além disso, ele é um personagem que você pode até dar mais status de Poison no oponente quando você faz um crítico no normal attack, e também você tem uma porcentagem aí, se eu não me engano, de 5% no normal attack, de você infligir os adversários com Poison quando você tá fazendo normal attack. Então é um personagem aí que realmente você vai dar muito status de Poison, é realmente muito chato você jogar com esse Caesar. Ele já é um personagem muito bom de se usar, um dos defenders mais sólidos de loja, então foi bem legal esse balanceamento, eu curti bastante. Foi muito pouco o balanceamento, como eu falei pra vocês, só mudar essa trade, mas isso ajuda demais, porque quando você tá atacando o inimigo com Poison, você vai recuperar ainda mais HP, e também você vai reduzir a cooldown time da skill 2, que é a skill que você pode deixar os inimigos com Poison, então isso ajuda muito pra você proteger a bandeira. Por isso que eu achei um balanceamento bem útil, vou colocar nessa tier list de cima do balanceamento mais insanos, digamos assim, porque eu curti bastante. Não foi bem o balanceamento, mas eu curti muito porque deixou ele um personagem ainda mais útil no jogo. Bem pessoal, basicamente o vídeo é esse, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixarem a opinião de vocês nos comentários, os personagens que vocês mais curtiram foram balanceados, que vocês menos curtiram também, que eu quero saber a opinião de vocês. Então se você gosta desse tipo de vídeo de tier list, deixa o gol no like quando você tentar chegar na meta de 600 likes, que eu posso trazer mais vídeos assim, de classes, de elementos, então depende muito aí do feedback de vocês. Também não se esqueça de ativar o sininho, porque tá muito perto aí da revelação do novo X, vai vir dia 26 de agosto, então se inscreve no canal, ativa o sininho pra vocês não perderem nenhuma notícia aqui do One Piece Bounty Rush. Então galera, basicamente é isso, fica com Deus e até a próxima, fui!